Muitas pessoas querem desfrutar, querem viver o poder de Deus. Isso não é ruim, mas para vencermos as adversidades da vida, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo do nosso Deus. Esse é o estudo de número 1268 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nós podemos aprender e conferir as qualidades dos crentes cheios do Espírito Santo que a Bíblia nos ensina, que andam de acordo com a palavra do nosso Deus, e ver se há em nós essas qualidades. Vamos ao nosso tema, crente cheio do Espírito Santo. Nosso texto base está no livro de Atos, capítulo 6, verso 5, que diz: Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Na Bíblia nós encontramos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus que agiram de forma onde as qualidades do fruto do Espírito prevaleceram nos momentos de muito sofrimento, de oposições, de tempestades e das adversidades. Eu gostaria de trazer à nossa memória o exemplo do discípulo Estevão, o primeiro mártir cristão, que em todos os momentos a Bíblia nos mostra ele cheio do Espírito Santo. Estevão significa coroado, ou coroa, ou que tem uma coroa. E ele foi escolhido pelos apóstolos para servir como diácono na igreja primitiva, conforme nós vimos no nosso texto base. Os escolhidos tinham que ter qualidades. Atos capítulo 6, verso 3 diz: Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Vamos nos lembrar que os apóstolos estavam envolvidos, eles estavam ocupados com a palavra do Senhor e com a oração. E estava sendo necessário pessoas para cuidarem da distribuição de alimentos para as viúvas cristãs, mas não poderia ser qualquer pessoa. Os escolhidos para servirem como diáconos deveriam ser homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e ter bom testemunho. Encontraram em Estevão essas qualidades, as qualidades necessárias, e ele foi um homem cheio de qualidades, pois o Espírito Santo atuava nele e através dele. Atos capítulo 6, verso 8 diz: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Muitos pregadores querem isso, querem ser cheios do poder de Deus para realizar prodígios e sinais milagrosos, milagres entre o povo. Mas Estevão, ele tinha o Espírito Santo atuando nele e através dele. Ele era cheio da graça, ele era cheio do poder de Deus. Além disso, ele tinha as qualidades do bom testemunho, ele tinha as qualidades do fruto do Espírito Santo, e eram vistas estas qualidades na vida dele pelas pessoas. Que qualidades são essas? Quais são as qualidades do fruto do Espírito? Vamos relembrar? Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E nós podemos ver no momento de grande aflição todas essas qualidades na vida de Estevão. Ele era guiado, ele era usado e verdadeiramente ele era a habitação do Espírito Santo de Deus. Estevão era cheio de fé. Como
nos mostra no nosso texto base, Efésios capítulo 6, verso 5, a parte inicial. Então escolheram Estevão. Olha a primeira qualidade que ele fala: homem cheio de fé. A Bíblia nos ensina a importância da fé. Nós devemos sempre trazer à nossa memória Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa a todos quantos se consagram a ele. E o nosso Jesus, ele deixou uma indagação: porventura, quando ele voltasse, encontraria fé na terra? Trago bastantes estudos sobre fé para que a nossa fé seja fortalecida dia a dia, mais e mais, para que possamos agradar ao nosso Deus. É necessário ter fé, porque a fé, ela é a base da nossa comunhão com Deus. É necessário crermos em sua existência, em seu amor, em sua graça, em sua misericórdia, porque ele, o nosso Deus maravilhoso, ele demonstrou seu grandioso amor, a sua misericórdia, ele demonstrou a sua compaixão para com a humanidade, quando ele manda Jesus, o seu Filho unigênito, vir aqui nesta terra, aonde ele sofreu e onde ele deu a sua vida por cada um de nós. Estevão, ele era cheio de fé. Não era uma fé cega, mas era uma fé verdadeira, genuína. Era uma fé cheia de sabedoria. Vamos ver? Atos capítulo 6, verso 10 diz: contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que com ele argumentava. As pessoas não podiam resistir à sabedoria de Estevão, porque era sabedoria vinda do alto, era o Espírito Santo atuando em Estevão, e era o Espírito Santo atuando através de Estevão. Jesus, ele ensinou aos discípulos que não precisavam se preocupar com o que falariam nos momentos de agressões, de oposições e de sofrimento. Vamos relembrar Lucas capítulo 12, verso 11 e verso 12, que diz: quando vos levarem forçados às sinagogas e perante governantes e autoridades, não vos preocupeis quanto à maneira que deveis responder, nem tampouco quanto ao que tiverdes de falar, porquanto naquele momento o Espírito Santo vos ministrará tudo o que for necessário dizer. O Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos auxilia, ele nos ajuda. E olha o que a Bíblia nos ensina: ele ministra em nós. E infelizmente muitos cristãos, diante das afrontas, das perseguições e das oposições, agem sem a unção do Espírito Santo, falam o que não deveriam falar, usam de palavras torpes, de mentira e de palavras insensatas, palavras tolas. E Deus disse para Moisés que não precisava se preocupar com o que falaria para Faraó, porque o Senhor o ensinaria. Êxodo capítulo 4, verso 12. Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que hás de falar e como falarás. O nosso Deus não nos deixou só, o nosso Deus não nos abandona. Não seriam as palavras ditas por Moisés que agiria na vida de Faraó, mas sim o poder de Deus, porque o poder de Deus é curador, é libertador, é transformador. E Estevão, ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio de ousadia. Atos capítulo 7, versos 51 a 53 diz: homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Que profeta vossos antepassados não perseguiram? Assassinaram até mesmo os que anteriormente anunciaram a chegada do justo, do qual agora vos tornastes traidores e homicidas. Olha a ousadia de Estevão. Vós que recebestes a lei por ministração de anjos,
porém não a obedecestes. Que ousadia! Estevão falou sobre o agir de Deus através da história e como os judeus resistiram ao agir do Espírito Santo, perseguindo, desprezando e assassinando aos que anunciaram a chegada do Messias, a chegada do justo, e até mesmo ao próprio Messias eles rejeitaram. Estevão falou desde Abraão até Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo usava, o Espírito Santo o conduziu. Estevão, ele era cheio de intimidade com Deus, ele tinha vida de comunhão, ele tinha vida de oração. Atos capítulo 6, verso 15 diz: então todos os que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que seu rosto parecia com o rosto de um anjo. Estevão andava com Deus, Estevão era guiado pelo Espírito Santo de Deus, mesmo sendo questionado, afrontado e maltratado pelos homens religiosos. Ele não deu mau testemunho, ele não negou ao Senhor, e mesmo sendo caluniado, correndo o risco de morte, ele manteve sua íntima comunhão com Deus. As qualidades do fruto do Espírito Santo de Deus eram visíveis na vida de Estevão. Nós podemos afirmar que Estevão era cheio do Espírito Santo. Vamos ver o versículo de Atos capítulo 7, verso 55, que diz: contudo Estevão, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Estevão não ficava olhando as pedradas, as calúnias, Estevão não ficava olhando as dificuldades, as oposições. Ele estava cheio do Espírito Santo, ele tinha visão de Deus, ele não focou a adversidade, ele tinha seus olhos fixos no Senhor, ele olhava para o alto, ele olhava para cima, ele olhava para o Senhor, e enquanto ele estava lá, ele estava sendo sustentado, amparado, e ele, cheio de visão de Deus, ele viu os céus abertos, ele viu a Cristo ressuscitado. Estevão, ele era um homem cheio de fidelidade, ele era homem de testemunho, mesmo diante da morte. Atos capítulo 7, verso 56 diz: e exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Estevão, ele estava com seus pensamentos voltados em Deus. Ele recebia o poder do alto naquele momento de aflição. Ele recebia poder do Espírito Santo. Mesmo naquele momento de sofrimento, ele estava firme, olhando para Jesus, testemunhando de Jesus, falando de Jesus, o Filho do Deus vivo. Estevão, ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio de perdão, um exemplo para nós. Atos capítulo 7, verso 60, olha só: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Estevão estava sendo apedrejado. Mesmo naquele momento de dor intensa, ele usou de misericórdia com aqueles que o apedrejavam. Ele pediu ao Senhor para não considerar os seus algozes culpados por mais aquilo que estavam fazendo. Estevão, ele era cheio de compaixão, ele se compadeceu daqueles homens que o apedrejavam, ele imitou ao Senhor Jesus. Quando Jesus estava pregado na cruz, Jesus pediu para Deus perdoar aqueles homens. Lucas capítulo 23, verso 33 e verso 34 diz: quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai,
perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sorte. Naquele momento de sofrimento intenso, Jesus não praguejou, não murmurou, não pediu a destruição daqueles homens, mas sim, ele pediu para o nosso Deus os perdoar. Estevão imitou a Jesus, assim como nosso Senhor Jesus demonstrou compaixão. Estevão demonstrou compaixão, porque Estevão era cheio do Espírito Santo. É importante e necessário nos analisarmos. Será que estamos vivendo cheio do Espírito Santo? Será que estamos sendo misericordiosos, compassivos? E Paulo ensina que nós devemos ser bondosos e compassivos. Efésios capítulo 4, verso 31 e verso 32 diz: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para podermos agir como Jesus Cristo, para podermos agir como Estevão. Somente cheios do Espírito Santo nós conseguimos perdoar nossos ofensores, nós conseguimos perdoar aqueles que nos ferem. Perdoar, nunca se esqueça, é uma ordenança do nosso Deus. Lucas capítulo 11, verso 4 diz: perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós, e não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. No nosso Senhor está o perdão, e somente através dele nós podemos agir como ele, e através do agir do Espírito Santo em nós, nós conseguiremos perdoar aqueles que nos ferem, aqueles que erram contra nós, assim como nosso Jesus, assim como Estevão, e eu posso dizer assim como Paulo. Muitos querem ter o poder do Espírito Santo, mas não querem se submeter a ele, não querem se sujeitar a Deus e viver uma verdadeira transformação em sua vida, e outros já resistem à operação do Espírito Santo. Paulo, ele exortou aos irmãos de Tessalônica para não resistirem, para não apagarem o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19 diz: não apagueis o fulgor do Espírito. Quando eu escrevi, eu fui ver o que é fulgor. Fulgor é brilho instantâneo, é um brilho mais intenso, é uma luz viva, é um clarão, é uma energia, é uma força, é uma vivacidade. Nós não podemos e nós não devemos apagar o brilho do Espírito Santo dentro de nós. Nós devemos nos lembrar sempre, ele habita em nós e nós devemos refletir o brilho dele. Nós devemos viver para a glória do nosso Senhor. Eu vou começar a concluir. Que nós possamos agir, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus em todos os momentos da nossa vida, que nós possamos ser cheios de amor, de compaixão, de perdão, de misericórdia, que nós possamos resplandecer a glória de Deus em nós e através de nós. Que o Espírito Santo te encha e que resplandeça em você e através de você. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.